Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão ligados conosco na TV aberta, canal 126, ou no canal 85 da Sky, Rádio Manaim, ou nas nossas plataformas do YouTube. Não só os nossos irmãos da Igreja Maranata, mas outros irmãos também de outras igrejas que acompanham os nossos programas. A eles também sejam bem-vindos, a todos, a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade a esse programa logo depois da vinheta. Meus irmãos, no programa passado, nós começamos a falar sobre ministérios, mostrando como a Bíblia no Novo Testamento fala de ministério. Naquela oportunidade, nós falamos que quando nós falamos de igreja bíblica, a igreja bíblica é a igreja que está toda dentro da palavra. E quando nós falamos de igreja bíblica, é uma igreja que está toda identificada com o livro de Atos dos Apóstolos. Naquela oportunidade, nós falamos sobre ministérios, descrevemos o ministério, tudo aquilo que está descrito no Novo Testamento como ministério, com muita clareza, sem nenhuma dificuldade. E nós começamos a mostrar naquela oportunidade que toda a ênfase do ministério no Novo Testamento não era para conceituar ministério ou dar uma denominação ou título. É por isso que no Novo Testamento não há nenhuma referência ao ministério como um título ou como uma profissão. Enfim, o que nós vemos com muita clareza no Novo Testamento sobre o ministério, e nós falamos isso no programa anterior, é que o ministério tem uma conotação profética e ele tem uma dependência, porque a dependência dele está exatamente na forma como ele foi criado. Ele foi criado de que maneira? Então, o apóstolo Paulo diz que o ministério ele veio da origem do novo pacto. Nós falamos sobre isso no programa anterior. Se ele provém do novo pacto, pão e vinho, corpo e sangue. Corpo, a igreja, e o sangue fala do seu espírito. Então ele está envolvido nisso aí. Se o ministério ele está dentro desse contexto que Paulo fala, então o ministério para a igreja é uma função. Ele não é um título, não é uma profissão. Ele é uma função no corpo. Porque o conjunto disso forma o corpo de Cristo, aonde o Espírito opera. E quando você tem esse corpo que o Espírito opera, o que acontece? Qual o resultado disso? Paulo diz que nessa situação, Cristo é cabeça. Então, o que Cristo é cabeça? Então, Cristo é governo. Mas, para Cristo ser governo, o corpo precisa estar vivo, não é? A primeira parte que morre quando o corpo morre é o cérebro, é a cabeça. É por isso que a circulação do sangue é importante para manter o cérebro vivo. A igreja, os ministérios, a importância do Espírito estar operando no corpo para que Cristo esteja vivo, ou seja, Cristo continue sendo cabeça. Então, o ministério, ele é uma expressão de vida. Por isso, que vida? Então, vamos entrar agora numa colocação que o próprio Jesus faz. O ministério,
quando nós dissemos que o ministério é maior que a vida, nós estamos falando que o ministério é maior que a vida. Que vida? O bios. O que é o bios? O bios está ligado à vida física, material. Quando Jesus fala de outra vida, ele não usa no termo original a palavra bios, ele usa a palavra zoe. O que é a palavra zoe? Zoe significa vida em abundância, ou seja, para nós a aplicação é de vida eterna. Então, o ministério para nós, ele não é da vida física, ele não é do bios. O ministério para nós, ele é do zoe, ou seja, ele está ligado à vida eterna. Então é por isso que o ministério é maior que a vida. Qual? O ministério é maior que a vida física, porque a vida física, ela é da obra criadora. A vida abundante é da obra redentora. Então, o ministério na igreja, o ministério que Paulo fala, que ele prega, é o ministério da vida eterna. Então, é por isso que ele é maior do que a vida terrena. Mas por que isso? Paulo explica. Paulo diz o seguinte: e nos fez ministros de um novo pacto. Já falamos sobre isso. Não da letra, porque a letra mata. Então vamos lá. Por que a letra mata? Porque a letra, ela está ligado àquilo que é razão. Todos nós podemos ter Bíblia, todos nós podemos ler Bíblia, todos nós podemos ter uma interpretação da Bíblia. Então, quando nós interpretamos a Bíblia, quando nós raciocinamos em cima da Bíblia, nós estamos fazendo uma colocação da Bíblia na letra, aquilo que nós achamos e avaliamos. Nisso aí, nós podemos entrar em várias linhas que nós podemos chamar de verdade relativa. O que é verdade relativa? Alguém pega a Bíblia e faz um comentário abordando a Bíblia de uma forma. Isso é uma verdade para ele. O outro vem e pega aquela mesma palavra ali e dá uma outra conotação. Ele entra com uma outra verdade. Então você tem vários segmentos de verdades que, para aquele que escreveu, ou que comentou, ou que interpretou, disse, são, na verdade, várias verdades relativas. Então, a verdade relativa é de cada um. Ela é tão válida quanto até que surja uma outra. Vamos voltar ao texto de Paulo. Então, Paulo, quando fala de ministério, e nos fez ministros não da letra, ou seja, o ministério que ele se refere não está ligado à razão, não está ligado àquilo que é interpretativo, que é relativo, que é da razão, que é da obra criadora. Tem seus valores? Tem, mas isso não é eterno, esse é do tempo do homem. Nos fez ministro de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Por que a letra mata? Porque ela não dá vida, porque a letra não é eterna. Por quê? Porque a interpretação é da razão, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Então, Paulo está dizendo que o ministério precisa ser além da letra. Ou seja, como é isso? Ele precisa estar ligado à operação do Espírito Santo. O que isso faz? Isso faz com que aquilo que era letra se torna em vida. Então eu pego o texto da Bíblia, a ação do Espírito
para que aquilo ali seja uma palavra viva. Então você pega o Velho Testamento hoje e você encontra Jesus no Velho Testamento de várias formas. Você pega o livro de Cantares e encontra toda a história da igreja no livro de Cantares. Você vai encontrar isso na letra? Não. Na letra você pode inclusive achar que o livro de Cantares não devia nem estar na Bíblia. O livro de Cantares pode levar você a ter ideias completamente absurdas. Por quê? Porque a letra mata. Mas se você entrar pelo Espírito, o que acontece? Você vai ser levado para o que é profético. Então, o ministério da igreja é profético. Então, é por isso que o ministério está ligado a uma operação do Espírito Santo. É por isso que o ministério ele é dependente de dons espirituais. Por que ele é dependente de dom espiritual? Porque o dom espiritual é a forma como o Espírito Santo se revela à igreja. O próprio Paulo diz que o dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo na vida da igreja. Se eu sou ministro de um novo pacto, ou seja, a operação do Espírito no corpo, quando eu vou ministrar na vida da igreja, eu sou dependente do dom espiritual, porque na ministração da vida da igreja, o Espírito Santo se manifesta através dos dons espirituais, não através da cultura, não através do conhecimento. Essa é uma colocação importante com relação a ministério. E é por isso que toda a experiência de Paulo, na sua vida e no seu trajeto, tem uma relação com isso. Por exemplo, Paulo não fazia o que ele queria. Por que Paulo usa toda essa linguagem? Primeiro, Paulo tinha sido no passado um religioso, um religioso muito convicto dos seus conceitos, da sua formação religiosa, de todos os seus princípios. Mas qual foi a transformação de Paulo? De que forma ele foi transformado? Ele foi transformado através de uma operação do Espírito Santo. Mais tarde, quando ele descreve toda essa operação na vida da igreja, ele usa uma frase que eu acho muito impactante para tudo na vida da igreja, especialmente nos ministérios. Veja, ele disse assim: e nos fez ministros de um novo pacto. Não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. No início, a carta aos Coríntios, o que ele diz? O que ele fala sobre a sua pregação? Ele diz que ele não usou de palavra persuasiva nem de sabedoria humana, mas ele falou de revelação. Então, o ministério de Paulo estava ligado à revelação. O que é revelação? No início da carta aos Coríntios ele diz: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não passou pelo coração do homem, é o que Deus tem para os que o amam. Então ele está falando para a igreja fiel e verdadeira. O que acontece então com o ministério do novo pacto? O ministério do novo pacto, ele está ligado àquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, não passou pelo coração. O que significa isso? Órgãos do sentido. Isso aí está dentro dos órgãos do sentido. O que é órgãos do sentido? Razão. Então, Paulo está dizendo que o ministério não pode ser conduzido pela razão. Ele tem que ser conduzido pela revelação. É tudo que ele está dizendo.
A experiência do ministério, ela tem uma linha totalmente voltada para o grande objetivo do ministério de Jesus, que é também o ministério que nós falamos no início do primeiro episódio da palavra. Isso é tão importante nós observarmos que quando Paulo fala sobre revelação, mas Jesus, quando fala de revelação lá no ministério dele, vamos pegar o texto de Jesus na confissão de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você é bem-aventurado, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou isso. Carne e sangue, vamos pegar essa expressão, carne e sangue, isso é o quê? Letra. Razão. Mas meu Pai te revelou. Então o que Pedro teve? Revelação. Então aí está a diferença. Razão e revelação. Jesus já disse isso. Aí ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: tudo que ligar na terra será ligado no céu. Então a revelação é uma operação do Espírito Santo e mostra essa ligação da igreja aqui com a eternidade. A igreja que está ligada à eternidade, ela tem a revelação, que a revelação vem da eternidade para a igreja e volta para a eternidade. É a mesma coisa da fé, que ela vem de Deus e volta com o homem para Deus. Isso aí é muito importante. Por que é importante para ministério? Porque o ministério, se ele é uma operação do Espírito Santo para uma função, quando ele deixa essa função, ele deixa de ser ministério. Vamos voltar ao que Paulo diz a Timóteo: não despreze o dom que há em ti. O que é desprezar? Quando ele abandona. Você é ministro de um novo pacto. Como é que é esse novo pacto? Corpo e sangue. Paulo diz: imposição de mãos do presbitério, profecia, imposição de mãos do presbitério. Novo pacto. Quando você foi levantado para um ministério, dentro dessa condição, quando você abandona isso, quando você despreza a forma como esse dom foi dado a você, quando você despreza isso, você abandona a revelação, você sai do profético. Vamos voltar para aquilo que Jesus disse a Pedro: o que desligar na terra será desligado no céu. Eu não estou me referindo a ministério de servos que fizeram os seus cursos, fizeram o seu bacharelado. Isso não é o caso. Eu estou falando no ministério nessa colocação que Paulo cita. Eu estou citando, chamando atenção para o ministério da forma como Paulo cita. Se o seu ministério é nessa forma que Paulo cita, do novo pacto, quando você abandona o novo pacto, você desliga, você perde função, você não tem ministério. Não adianta, você pode até achar que tem, você pode até se dizer. Por quê? Porque ministério para nós, repito, não é título. Ministério para nós não é profissão. Ministério para nós é função. E é por isso que ele tem uma função específica dentro do corpo, que é a vida da igreja. E o ministério como função, ele não se evidencia. Ele não se evidencia porque ele só tem função se o Espírito operar. O órgão no corpo, ele só tem função se o sangue estiver passando através dele.
Se o sangue não passar através dele, ele não tem função. Ele está morto ou o corpo está morto. O órgão no corpo humano, vou pegar o corpo humano, que a linguagem de Paulo é corpo humano. O órgão dentro do seu corpo, ele só tem função se o sangue estiver passando através dele. Então você na vida da igreja, a vida sua, a sua importância é quando o Espírito Santo está passando através de você. Quando você é um instrumento do Espírito Santo. Quando você faz parte dessa operação do Espírito Santo. Aí nesse caso, e é muito importante olhar isso no Novo Testamento, porque não há ênfase a uma pessoa. E o exemplo disso é Paulo, quando ele rejeita ser considerado, ser colocado para estar acima dos outros. Comigo não, porque eu sou o menor, eu persegui a igreja. Então, meus irmãos, concluindo essa segunda parte aqui, o ministério não é para se expor como se ele fosse além daquilo que ele é. O ministério depende do Espírito Santo. O órgão, se o sangue não passar através dele, ele não tem função nenhuma no corpo. O sangue tem que passar através dele. Se você não é instrumento do Espírito Santo, você não tem função nenhuma, então você não tem ministério. O ministério não é para evidência, porque a unção, e nos fez ministros do novo pacto, você foi ungido pelo Espírito Santo, não despreza o dom que há em ti, codificado por profecia, né? Com a imposição de mãos preparadas. Quando você despreza isso, você não tem mais função. Então o que acontece? Você foi desligado. Então você não tem função, você não tem ministério. E nisso aí é importante, por quê? Porque não há evidência de ministério. Há corpo. E todos aqueles que saíram dessa colocação, o que saíram dessa condição, não puderam continuar e não continuaram. Porque o Espírito Santo não opera dessa forma. O Espírito Santo opera no corpo e toda honra, toda glória é para Ele. Esses dois inícios, nós estamos falando sobre ministério e a importância do ministério para a vida da igreja, para a igreja entender isso. Você que é diácono, ou você que é obreiro, que almeja, né, o ministério, você tem que meditar nisso, orar, ler a palavra com relação a isso, desenvolver isso na sua vida, para entender, quando o Senhor te der um ministério, você entender o que é o ministério na sua vida, qual a importância do ministério na sua vida. Mesmo aquelas irmãs jovens, às vezes que assistem, que amanhã vão ser esposas, entender a importância do ministério na vida do pastor. A parte do Senhor, irmãos.